Eu gostaria de complementar aos alunos do terceiro ano que acompanham as nossas aulas, e nós estamos estudando a constituição do Estado a partir da teoria pragmática de John Dewey. E o problema que está de fundo nas nossas aulas é como se constitui a esfera pública, a opinião pública, e, consequentemente, o Estado e a forma como nós organizamos a esfera pública. É preciso lembrar que, para John Dewey, no texto Opinião Pública e Seus Problemas, não há uma tentativa de definição da natureza do Estado e nem da natureza da esfera pública como uma instituição em si, mas, ao contrário, a esfera pública como um espaço de disputas entre interesses particulares da esfera privada e, consequentemente, a esfera pública é organizada por uma instituição produto da interação humana, que é o Estado. E aí nós tínhamos visto que o Estado nunca age de forma direta sobre as pessoas, mas sempre age através de outras pessoas, que são os agentes públicos que representam papéis de representar os interesses públicos. A noção do público aqui em John Dewey é a noção daqueles interesses, daquela interação social que acontece entre pessoas e interesses privados e que fogem ao controle das pessoas imediatamente envolvidas na ação. Então, só para recapitular esses conceitos nucleares aqui, uh, alguns aspectos importantes. Não existe um público racional. Sempre há um público que é emocional também. A esfera pública é um espaço dos desejos, dos afetos, da sensibilidade. E aqui, no primeiro ponto nuclear aqui, é que nós nos alteramos perante a opinião pública. Então, em algum movimento, alguma decisão em que nós estamos submetidos à opinião pública no meio das pessoas, a gente, inclusive, se altera a nossa subjetividade. Quando eu falo uma coisa em público, quando eu tomo uma decisão no calor da massa, nós acabamos alterando, muitas vezes, aquilo que é a minha opinião particular. E, ao mesmo tempo, o público nos constitui. Eu vou me alterando conforme eu vou me inserindo em espaços públicos, tanto positivamente, e também eu posso, e talvez a rede social seja um aspecto disso, em alguns momentos o espaço público pode me ser nocivo e me reduzir. E aí nós temos os fake news, aquele momento em que a gente gostaria de se afastar dessa opinião pública, principalmente uma opinião pública mediatizada pelas tecnologias. E para isso, eu gostaria de pontualizar que, nessa perspectiva, o Estado e nem as instituições que o Estado representa não é uma agência misteriosa, não há uma teoria de conspiração aqui. Há, sim, espaços massificados, há pessoas que, no meio do público, têm opinião de massa, esse conceito é muito interessante, principalmente na sociologia, é a noção de que o sujeito age de tal forma num coletivo irrefletido e irracional que ele segue a opinião da maioria de forma irrefletida. Aqui o conceito de massificação sempre é um conceito negativo em termos de constituição de sujeito. As pessoas, elas se organizam e pensam em diferentes direções na sociedade. E por isso que o espaço público é um espaço de conflito social. Normalmente, nós temos os interesses das pessoas particulares que acabam ocupando essa esfera pública, e quando nós temos confrontos ou alguma ação dessas põe em risco o ambiente público, começa a surgir leis, contratos, licenças,
determinadas do que é possível fazer. Exemplo disso, há muitos anos atrás, por exemplo, alguém gostaria de derrubar madeira na sua propriedade e não tinha nenhum tipo de sanção. Foi derrubado tanta madeira e o problema ecológico se tornou tão gritante que o espaço, a esfera pública teve que começar a criar leis protecionistas para o meio ambiente. Por quê? Porque houve uma danificação. Então, assim, esse aspecto é de que no espaço público nós também somos sujeitos, submetidos a certos afetos. A nossa individualidade é transformada pelo aquele círculo de afetos que nós nos constituímos. E esses espaços públicos, eles normalmente são ocupados por algum tipo de lideranças. Nós temos a autoridade instituída e as autoridades não instituídas, que são as lideranças que coordenam essa opinião pública dentro de alguns espaços, né, que são espaços de organização de interesses particulares, que às vezes ainda não são tomadas por legislação. O exemplo mais clássico disso, por exemplo, é a opinião pública dos fake news, da rede social. Agora o Estado está se envolvendo em criar leis para esse novo fenômeno, que é o fenômeno da opinião pública. Existe uma diferença que a gente gostaria de traçar aqui, que todo representante instituído do Estado, ele constitui-se numa autoridade. Mas quando o interesse particular está acima do interesse coletivo, nós temos um fenômeno chamado de autoritarismo. O autoritarismo é quando interesses particulares se sobrepõem ao interesse público ou interesse da maioria das pessoas. Também, se o Estado não é uma agência misteriosa, as instituições que representam o Estado, se a gente pensar as instituições como a escola, como a saúde, como o sistema judiciário, elas também não são instituições misteriosas, são instituições compostas por pessoas e pessoas que também têm interesses particulares que precisam humanamente ser regrados para que esses interesses particulares não tomem conta e não prevaleçam acima dos interesses do bem público que estaria servindo. As pessoas, elas têm essa necessidade de se auto-organização. Na atividade sequente da aula, eu vou contrapor um texto complementar de um filósofo chamado Thomas Hobbes, que é um dos primeiros filósofos contratualistas, e ele desenvolve uma visão um pouco diferente do que aquela que nós estamos discutindo aqui, que é a ideia de que todas as pessoas nascem más e que elas precisam de um Estado para que regulem essa maldade das pessoas. Daí a noção de que nós vivemos num estado de selvageria e de que o Estado, o contrato social, seria uma espécie de legislador que acalmaria, que domesticaria esse nosso estado de natureza, essa nossa selvageria. Certo, pessoal? Feito essa recapitulação,